um falava assim, cheio de carinho, dizia assim, não, meu pai era muito afetivo, só que ele não sabia demonstrar, ele não sabia encostar, ele era mais seco, né? O outro falava com raiva, porque esperei tanto a afetividade dele, ele era duro, não sabia mostrar, então a emoção que acompanhava era diferente, mas o comentário era o mesmo. Então, os pais dessa geração anterior, atualmente os avós, eles tiveram menos essa oportunidade mesmo, né? E o próprio contato corporal era uma coisa muito difícil para o homem, né? Tanto que talvez em alguns casos, de maneira muito concreta, até seja verdade quando a mulher quer corrigir alguma coisa e não é assim, faz melhor, porque eles não tiveram a mínima socialização, eles não brincaram de boneca, eles não foram instruídos, e eles estão aprendendo, descobrindo tudo, aprendendo com a cobaia que é o filho deles. E a mulher acompanhou uma série de cuidados de outros bebês, aprendeu, brincou de casinha, etc. Enfim, essa é uma mudança que também agora vai acontecendo já diferente para as crianças, que já crescem, as meninas já jogam bola, os meninos brincam de boneca, e tudo vai ficando um pouco mais simétrico, e de novo, não digo igual, mas simétrico. Você não acha que o fato de existirem, né, do número de separação de 50 anos para cá, nem se fala, né, de ser muito maior, ou mesmo de 20 anos para cá, isso não faz com que também o homem possa exercer de uma outra forma a paternidade, né, visto que as crianças ficam aos cuidados dos homens, eles têm que se haver com isso, né, com os cuidados das crianças. Não só eles têm que se haver, né, como eu também, explorando essas coisas, descobri um site nos Estados Unidos muito interessante. É um site de homens separados, e o tema, separados e com filhos, o tema que é compartilhado é o nosso direito de não perder o contato com os filhos. E eles são muito cuidadosos em dizer que aquilo lá não é um espaço para falar mal de mulher, para defender os direitos deles contra as ex-esposas, mas é um espaço para proteger, para eles se fortalecerem, conhecerem não só os direitos deles, mas também trocarem experiências sobre dificuldades e tal, que, enfim, trocando uma subjetividade que até então não existia entre homens, mais típico de mulher, sobre como é a convivência, ou como eu sofro por não pôr mais meu filho na cama, você também, eu não estou sozinho nisso, enfim. Quer dizer, é uma perda muito grande que eles lutam para falar assim, como é que faz quando o amor acaba, e ou ela me deixou, ou eu deixei, mas assim, o filho não é para perder, não é para perder. Um sofrimento ali expresso, uma coisa muito interessante e característica dessa novidade que a gente está falando. Né? Até a lei é machista, né? Porque que a criança, hoje em dia menos, né? Com a questão da guarda compartilhada, mas é o que menos acontece, a guarda compartilhada, tanto por desejo da mulher quanto do homem que não aconteça. Tenho visto essa opção, eu não tenho dados estatísticos, né, de uma observação dos casos que eu de alguma maneira vejo e acompanho assim, né, mas é claro que ela exige muito mais maturidade dos pais, discernimento entre o casal conjugal e o casal parental. Quer dizer, o casal conjugal, a história do casal conjugal encerrou, não somos mais um casal, mas o casal parental tem que ser preservado pelo direito da criança de ter pai e mãe em harmonia cuidando dele, né? Dela, da criança. Né? Então essa busca de uma harmonia que muitas vezes não existe nem quando não são separados, né? Tem diferenças, tal, mas enfim, saber priorizar isso exige muita maturidade, principalmente quando tem muita mágoa em jogo, né? Então ela é um anseio essa guarda compartilhada, mas na prática eu tenho visto, às vezes aos trancos e barrancos, muita guarda compartilhada,
sentido que um que busca na escola todos os dias, o outro que leva todos os dias, de modo que algumas coisas... Isso esbarra quando acabam morando em bairros muito distantes e que também é uma escolha, né? Que traz outras complicações. Beatriz, olha que interessante. Eu não estou conseguindo ver no chat, né, gente, mas pelo que vocês estão percebendo, mas antes de eu parar de vê-lo, o Neotétrico, um beijo pra você, meu amigo, um beijão. Bozo também, um beijo pra você. Tava aqui, ele falou o seguinte: se eu tiver filhos, 1 ou 2 no máximo, porém, se eu tiver filhos vai ser 1 ou 2 no máximo, porém, mais do que filhos, quero ter para sempre uma linda mulher ao meu lado. Não, então, você, assim, não é pai agora que você quer ser, você quer achar uma pessoa. Mas é interessante isso, né? Eu tenho ouvido isso tanto de homens e de mulheres, principalmente os mais novos que eu digo assim, antes dos 30. O desejo não tá, né, quando se pensa numa união ou mesmo num casamento, não tá no filho ainda, né? Principalmente dos mais novos. Então acho que de repente o caso do Neo. E eu acho interessante ele querer ter uma mulher. A idade dele ou não? O Neo, eu não lembro quantos anos você tem, mas eu sei que ele tem menos de 40 e mais de 30, provavelmente. Entre 30 e 40 anos. Uhum. Mas bem menos de 40. Tipo, entre 30 e 33, né, Neo? Uma coisa assim. Talvez 30. Ou seja, quer dizer, é um comentário pessoal dele, não tem nada a ver com faixa etária. Uhum. Não tem a ver, não. No caso dele, não. Se você me dissesse que ele tinha 18, eu falei, ele tem muito tempo ainda para sentir o desejo de ser pai. Né? Mas se ele tem 30, é uma questão pessoal dele. Ele pode desejar a qualquer momento, mas assim, não, a gente não vai ler o que ele está falando pela faixa etária. Claro, claro, mas eu acho legal, né? Ele saber o que ele deseja em primeiro lugar. Claro, quer dizer, eu acho que tanto a mulher não pode ser crucificada por quando não quer filhos, né? Porque antes isso era sinal de falta de sensibilidade, quanto o homem. Quer dizer, nós temos essa possibilidade de gerar, e isso não é uma imposição da natureza. E essa escolha valoriza tanto o fato de, né, quando a gente tem, pensar que isso é escolhido, que assim, acho que é muito, muito importante respeitar essa escolha, né? Isso não é nenhum indício de a quantas anda a afetividade da pessoa. Tem muitos lados para onde ela canaliza. E isso que você está falando, Neotétrico. Então, me lembrou um depoimento que eu ouvi uma vez, eu vou falar para você, de um cara de 30 e poucos anos. Ele contava, naquele momento ele estava esperando o primeiro filho, mas ele contava como é que tinha sido o drama de alguns namoros anteriores, onde ele se via assim, chegava uma hora no namoro em que a mulher começava a pressionar, porque eu vou querer filho, porque eu vou querer filho, e ele se sentia atropelado, porque ele falava assim, parece que eu sou um monstro, né, porque ela que é toda generosa, doadora e tal, e eu quero que a gente continue namorando, não sei ainda, vamos ver. E naquele momento ele estava enlouquecido à espera do filho que estava vindo. Então ele foi contando, quer dizer que, na verdade, o que tinha acontecido é que ele tinha um desejo, é o caso dele, mas me lembrou essa história. Ele tinha o desejo de ter filho desde a infância, ele lembrava disso. Mas ele adiava, quando eu fizer 30 anos, 27, 30. Quando ele chegou com 27, 30, ele falou, tá louco, não é agora, tá muito, muito cedo para mim. E foi adiando, aquele sonho continuou com ele, mas estava adiado. Quando ele namorava e achava que tinha todo o tempo do mundo para amadurecer essa ideia e encontrar o seu momento, vinha o desejo da mulher e atropelava o dele. E ele usava uma expressão, vou ver se eu me lembro agora, que era um pouco forte. Ele falava assim, eu me sinto usado, parece que ela só me quer para ter filho dela, daqui a pouco ela vai me dispensar depois que eu der o filho. Eu me nego a ser usado, eu quero uma mulher que me ame muito, independente se eu vou dar filho para ela ou não. E naquele momento ele estava muito feliz porque ele estava realizando isso,
que ele falou, que ele disse para a mulher dele, olha, eu não sei quando vai ser, eu quero muita segurança na nossa relação, que você não esteja comigo pelo filho que eu vou te dar. Na hora que ele sentiu isso, ele chegou um momento que ele falou, agora eu quero ter filho. Muito bacana. Né? Então eu acho que não tem nada melhor do que esse desejo poder virar gesto no momento certo daquela pessoa. Então, eu encontrei vários que foram ter o seu primeiro filho com 40 anos. E tá ótimo. Não tem problema nenhum. O importante é como você está envolvido com aquilo. Porque é isso que vai tornar essa experiência significativa, boa para a própria criança, que vai desde o início se sentir desejada, e você vai se realizar como pessoa. Você não está devendo nada para ninguém enquanto não faz um filho.